primeiro passo é a conscientização. Você precisa conscientizar a sua família. O que é conscientização? É explicar a sua condição para a sua família. Meu exemplo, quando eu fui diagnosticada com doença celíaca, intolerância grave à lactose, eu não morava com os meus pais, né? Eu já morava aqui em Brasília, mas eu sentei com eles, assim como eu sentei com as minhas tias, que na época eu morava com elas, para explicar essa condição. Porque tem muita gente que desconhece totalmente isso. Né? É uma coisa assim surreal. Nossa, você não vai poder comer pão? Como assim você não pode comer pão? Não é? A minha família, os meus pais, os meus avós, na época meu avô ainda era vivo, eles também não entendiam essa condição. Então eu tive que sentar com eles com paciência. Isso é importante, porque eles não entendem. Você precisa ter paciência para explicar essas condições, sejam elas quais forem. Seja alergia ao trigo, alergia ao leite, intolerância à lactose, a sensibilidade ao glúten não celíaca, doença celíaca, seja qual for a sua condição. Sente com a sua família e explique. Eu tenho doença celíaca, então eu não posso consumir nada que leve trigo na sua composição, aveia e outras coisas, né, que eu expliquei na época, centeio, cevada, enfim. Eu não posso consumir isso, nem tenho condições de consumir um produto que tenha sido feito na panela que eles usam lá para fazer a comida deles. Eu não posso porque eu me contamino. Expliquei o que é a contaminação cruzada. Explique com as suas palavras. Tente trazer para a realidade deles o máximo possível para que eles consigam entender. A ideia do feijão é muito legal. Eu fiz um vídeo um tempo atrás no Instagram tentando fazer uma analogia para explicar a contaminação cruzada por glúten. Qual é a analogia? Vocês já cataram feijão? Acredito que sim, né? Catar feijão é tirar os resíduos físicos que estão misturados ao feijão quando a gente compra para poder cozinhar. E aí, ali no feijão, você vai encontrar pedra, bolinhas de terra, você vai encontrar grão de soja, grão de milho, tem até grão de trigo em algumas marcas, importante ficar de olho. Mas o intuito é, quando a gente tem um feijão com grãos de milho dentro, o que significa aquilo? Significa que o meu feijão está contaminado com milho. Deu para entender? É isso. Essa é a analogia para a contaminação cruzada. O feijão foi processado, por exemplo, na mesma máquina que processou o milho. E aí o grãozinho de milho que ficou lá no cantinho da máquina entrou no saco de feijão. Isso é contaminação cruzada. Então, tente trazer para a realidade da sua família, de acordo com o que você conhece deles, para que eles entendam a gravidade da situação. É importante conscientizar, é a primeira coisa e é uma das coisas que a gente mais sente falta na sociedade como um todo. Infelizmente, hoje em dia ainda tem um pouquinho mais de esclarecimento, mas a maior parte da população não entende a contaminação cruzada por glúten, por trigo, a doença celíaca, não entendem isso. E é nosso papel conscientizá-los. Com a sua família pode não ser diferente. Pode ser que eles já saibam? Com certeza. Se souberem, melhor ainda. Mas se não, que é a maioria da população, conscientize. Converse com a sua família. Explique como será a sua dieta, a sua vida daquele momento em diante. Explique que você não vai poder mais comer o pão que eles comem no café da manhã, porque o seu vai ter que ser um pão especial. Explique tudo isso. O que é dito, não dá para enganar ninguém. A gente tem que dizer tudo que a gente precisa para fazer eles entenderem da gravidade das situações, sejam elas quais forem, como eu disse. Depende muito da sua condição, do seu diagnóstico. Gostou desse conteúdo? Então eu quero te convidar para participar da Semana Sem Glúten e Leite, um evento online gratuito onde eu vou te mostrar o caminho para você ser capaz de fazer pães e bolos perfeitos sem glúten e leite. Para participar, comente semana aqui abaixo que eu te envio um link pelo direct.